São Paulo. Paulo do Vale. Ó tricolor! Ó tricolor! Clube bem amado, clube de Gino, de seu Gino, clube de Roberto Dias, que meu pai é apaixonado, pra mim e pra ele é o maior jogador de todos os tempos. Clube de Leônidas da Silva, o primeiro negro a ser ídolo desse país. Vamos falar com esse barbudo, com esse revolucionário, com esse homem monstruoso, que tem no sangue azul, Paulo do Vale, com esse bigode lindo, que se torna um dos grandes apresentadores desse país, que é o Fulequinho, e que o seu quadro também está torto, diga-se de passagem. É a câmera que tá torta, na verdade. Ah, tá, então desculpa, a câmera tá torta, tudo bem, não tem problema, que eu tenho toque. O quadro tá certo. Então você com essa camisa que é de pijama ao mesmo tempo e que você usa também pra sair, que dá pra perceber nitidamente isso, que você usa pra tudo, né, seu porco desgranhento, pode falar. Ai, craque Neto, um abraço pra você. É verdade, né? Eu, com 2 anos de pandemia, não tenho mais roupa de ficar em casa e sair. É tudo a mesma coisa. É verdade. A mesma coisa. A gente perdeu a noção do pijama e da roupa de sair. Exatamente. Então, é esse o esquema. E o São Paulo também, né, que nos últimos tempos não vai bem das pernas, né? Em 2022, nenhuma vitória ainda. Ontem, derrota num jogo muito legal de se assistir, muito movimentado, 4-3 para o Bragantino, mas o São Paulo ainda decepcionando, né? Principalmente no sistema defensivo. E até por isso, o Tricolor já acelerou o processo para contratar aquele zagueiro que a gente falou aqui outro dia, o William Rocha, né? Que tem 27 anos e 1,94 m. O Rogério ontem na coletiva falou sobre a estatura do time do São Paulo, que é um time não tão alto e por isso o São Paulo intensifica as buscas por jogadores mais altos aí. E o William não deve ser o único reforço não, o São Paulo está monitorando aí o mercado principalmente interno para ainda qualificar o elenco, porque o pessoal ficou assustado com esse início ruim do Tricolor, viu, craque? Então tá certo, e em relação também a ser uma... E aí o Gustavo e a Gabi, por favor, também... Quando você perde de 4-3, quando o goleiro toma frango de novo, quando você pega o Miranda, que não dá mais o Miranda, hein, irmão? Desculpa, hein? Eu já venho falando isso há um bom tempo. O Miranda, ou ele joga de livros paradinho, ou bota pra reserva, irmão. Gente boa, já foi craque de bola, mas pra zagueiro, pra bater de frente, pra sair em velocidade, esquece, que a força dele era a velocidade. E ele não tem mais. E a saída de bola dele é horrível, sempre foi. Sempre foi horrível, só que não se via isso, né? Nessa visão aí, o Jandrei pode tomar o lugar do Igor, porque o Rogério Ceni tem que saber, né? Porque disso ele deve entender, né? Olha, com relação a Thiago Volpi, inclusive ontem, né, no término do primeiro tempo, não que o Volpi tenha falhado nos gols, mas o torcedor que estava presente lá no Nabizão, e principalmente torcida organizada, xingou o Volpi, né? Mandou ele para aquele lugar lá, uma situação muito chata. Ele ainda levou mais 2 gols no segundo tempo. O Rogério vai manter esse rodízio por enquanto. Eu acho que no próximo jogo o Jandrei deve ser titular, mas eu acho que num dado momento o Jandrei deve ter uma sequência nesse time do São Paulo sim, viu? E aí, Gabi? Ô, PDV, a gente vinha conversando já no início do programa, né, de todos os assuntos, falando um pouco do São Paulo. Inclusive, craque, só pra registrar aqui, segunda-feira, Paulo do Vale entra de férias e aí acabaram os problemas do Tricas, porque o setorista pé frio, meu Deus do céu. Ingrata, que perninha, que mascaradinha. Paulo do Vale, essa sequência de derrotas ainda numa fase muito inicial, né, do Campeonato Paulista, ela já gera algum ruído com relação ao Rogério Ceni? A gente sabe que tem aqueles torcedores mais emocionados, ou mesmo que já não estavam gostando do trabalho do Rogério na reta final do Campeonato Brasileiro na última temporada, mas internamente ainda nada nesse sentido, né? Ele continua tendo a segurança por parte da diretoria, ou não? Inclusive ontem, antes da partida, alguns colegas de imprensa noticiaram: olha, se o São Paulo perder hoje, o Rogério tem uma grande chance de cair, de perder o emprego. E aí, pelo que eu fiquei sabendo, a assessoria do São Paulo fez questão de conversar com essas pessoas para entender e desmentir totalmente, dizendo: não, o Rogério não tem nenhuma chance de sair, não tem nada disso. Mas a gente sabe, né, que já é uma semente plantada, exatamente. Ele não sai
agora para o próximo jogo. Vai comandar o São Paulo na quarta contra o Santo André. Mas imagina se o São Paulo não vence de novo. Aí sim começa a ficar um pouco mais... Até do próprio Rogério pedir para sair. Paulo do Vale, eu acho até que não é nem o jogo. Sei que o Gustavo Soler pensa e você da Rádio Bandeirantes. Eu acho que você não dar padrão de jogo, você não definir, sabe? Você tá toda hora se vitimizando como vem o São Paulo. Você não ter perspectiva de Libertadores, você não ter perspectiva de títulos e continuar a mesma coisa, sabe? Tipo, o São Paulo ganhou um jogo, legal, aí no outro perde. O São Paulo ganhou, perde. O São Paulo tomou 4 gols, e me parece que tá tudo certo, e não tá tudo certo. Eu acho que esse é o grande problema, a falta de perspectiva disso, de ganhar. É igual o Corinthians, eu montei um grande time pra caramba pra ganhar Libertadores ou pra brigar pra Copa do Brasil, não acredito em brasileiro, a não ser se focar em brasileiro, mas o que o São Paulo quer? O que o São Paulo pretende? O que os jogadores pretendem? O que a comissão técnica pretende? Eu acho que isso que falta pro São Paulo, cara. Eu acho que faltou também nesse último jogo do São Paulo aquele jogador, né, que a gente vinha destacando, craque, que tava nesse início de trabalho no São Paulo, mas chamando de a responsabilidade foi o próprio Patrick, né? São Paulo, quando não tem um jogador que põe a bola embaixo do braço, tenta resolver, realmente tem muitas dificuldades. O coletivo do São Paulo não consegue funcionar de uma maneira equilibrada. Ontem a zaga do São Paulo foi um grande desastre. O Miranda já nessa reta final de carreira dele, não sei se vai aguentar a temporada de 2022. O PDV trouxe a informação que São Paulo monitora o zagueiro William do Portimonense, também não sei se dá conta do recado, um zagueiro de um time que brigaria para cair no Campeonato Brasileiro, né? Um time de pouquíssima expressão no futebol português. Não sei se o William chegaria no São Paulo para resolver algum problema também, mas não vejo o São Paulo equilibrado para a temporada de 2022. Lá na frente pode ser que numa bola um Rigoni consiga fazer um gol, o Calheri consiga fazer um gol, o Nicão consiga dar um chute de fora da área, mas no geral o São Paulo vai fazer um gol, mas não tem a certeza que não vai tomar. Acho que o São Paulo hoje é um time extremamente aberto para o adversário e assim como a gente comentou, né, quando a gente entrevistou o lateral direito do Guarani, o Douglas, com relação àquela questão, né, hoje o jogador adversário do São Paulo olha pro Volpi, ele vai bater no gol, porque a chance dele acertar é maior do que talvez o Volpi fazer uma grande defesa. Então, hoje não vejo nenhum adversário que pegue o São Paulo com medo de arriscar, porque a chance é grande de conseguir dar certo. E aí, Paulo do Vale? Não, até dentro disso que o Soler falou sobre bater pro gol, né? Hoje rodou um vídeo no Twitter de golaço. Nossa, o Volpi chama golaço e tudo mais. E aí muita gente chamou a atenção também. Claro que o Volpi muitas vezes deve ser questionado, mas muita gente chamou a questão justamente que o São Paulo dá essa liberdade também, né? Os próprios jogadores do São Paulo dão essa liberdade para que os adversários arrisquem de fora da área, como o Lucão do Break fez um golaço, como ontem o Johan fez um golaço, né? Eu acho que é uma coisa muito mais coletiva, e a torcida do São Paulo pega muito no pé do Volpi, né? Parecia assim, o Pablo, Vitor Bueno e agora o Volpi. Paulo do Vale, o São Paulo não teve entendimento, não sei se a Gabi, não sei se tem muito tempo aí pra gente ir pro break. Aí, tem mais umzinho, dá pra falar mais 2 minutos. Então é o seguinte, eu passo pra Gabi. O São Paulo nunca se preocupou em ter um reserva pro Rogério Ceni. Nunca se preocupou. O Corinthians agora tem, certo? O Palmeiras tem. O São Paulo nunca se preocupou. Eles achavam que o Rogério Ceni ia ser eternizado. E aí, 2 goleiros que não têm o porte da camisa do São Paulo. Não sei o que a Gabi pensa. Além do Lucas Perry também, né, craque? Que tá nessa mesma prateleira que você colocou os outros 2 goleiros do São Paulo que não passam todo esse nível de confiança que precisaria. Acho que o São Paulo teve um planejamento muito ruim na reta final de carreira do Rogério Ceni. Acho que ele ficou, inclusive, mais do que ele deveria, porque as atuações dele nas últimas temporadas da carreira pelo São Paulo foram bem abaixo do que ele vinha rendendo. Acho que ele poderia ter feito uma aposentadoria mais bem planejada e o São Paulo, por outro lado, também conseguir ter ali um reserva à altura, alguém que fizesse sombra, isso nunca existiu. O Sidão, exato. E eu acho que por esse retrospecto, o Volpi, quando apresentou o mínimo, foi visto como um alívio, agora temos um goleiro. E não, no fundo ele nunca teve o mesmo nível. É claro que exigir que se tenha o mesmo nível de um ídolo como o Rogério é demais, mas o São Paulo não teve um planejamento. Só pra gente fechar, craque... O São Paulo fez igual o Palmeiras quando o Marcos já tava na decadência da carreira.
não fez nada. Não procurou ninguém pra substituir, achou que ia conseguir se recuperar e o cara aposentou. Agora vai até remediando, né, com o Zete lá internamente fazendo um bom trabalho com preparadores na preparação de goleiros, né, e a gente vai esperar para as próximas gerações. Hoje tem à disposição 3 goleiros que não atendem bem às expectativas do torcedor, craque. Só para terminar, quando eu fui num evento com o Raí, quando ele assumiu a direção num evento de um banco, não lembro qual que foi o banco. Na verdade, os caras contrataram o Raí e eu fui eu fui daqueles caras que... Penetra. Eu fui de permuta. Aí eu arrebentei. Passei por cima de todo mundo. Eu falei, Raí, você tá assumindo agora o São Paulo, né? Contrata o Armani, cara. Contrata o Armani, que é goleiro, velho. Eu falei, não, estamos contratando o Sidão. Eu, tá bom, então. Tava no Atlético Nacional da Colômbia. Exatamente isso, velho. Exato. Você vê o cara no River Plate? Goleiro da seleção argentina e do River. Só isso, só. Então, valeu então, Che Guevara. Tamo junto, craque Neto. Valeu.